Sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria, estado violência, estado de hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria. Tirando aqui Titãs, né, com esse som arrebatador. Quase que eu derrubei tudo aqui agora. Gente, nós vamos dar sequência aqui à nossa aula atividade e começamos muito bem com a música do Titãs, Estado Violência, né? A nossa questão, ela tirou um fragmento dessa letra que eu cantei aqui lindamente para vocês. Espero que vocês não tenham desligado esse vídeo quando eu comecei a cantar, porque foi rapidinho. E esse fragmento dessa música, ele faz uma referência, não uma referência, né, mas ele foi utilizado como referência para um conceito de Kant, Immanuel Kant, que é o filósofo, as teorias desse filósofo que serão abordadas aqui nessa questão. Né? Kant foi um filósofo iluminista, tá? Ele também adotou conceitos do racionalismo, ele era racionalista, mas ele fez ali uma misturinha boa com o empirismo, que deu origem à sua própria teoria, né? A sua própria forma de entender a formação do pensamento, que foi o criticismo. E Kant, ele também utilizou aquele afastamento dos dogmas religiosos e até mesmo sociais que foram impostos ali na Idade Média, através do feudalismo, né? Que você tinha muito uma questão imposta tanto pela igreja, né? Inclusive muito pela igreja, e pelos reis, né? Então, ele fez esse afastamento, que para ele a formação do pensamento era uma coisa que era de dentro para fora e não de fora para dentro, né? A formação, inclusive, do pensamento não só, mas como do agir ético, do agir moral. Então, ele desprezava aquela formação externa de leis que faziam imposição de regras e normas, né, a serem seguidas. Então vamos continuar aqui só para a gente debatendo mais a respeito, né, analisando aqui o que a questão nos diz. E esse fragmento do texto eu vou repetir, né, vou ler porque eu cantando é uma coisa maravilhosa, como vocês viram. Ela diz o seguinte: sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Estado violência, Estado hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria. Então você percebe nessa letra o quê? Uma certa dificuldade em você agir de acordo com essa lei, né? Ele deixa claro o quê? Que ele não queria aquela lei. Então, ela é difícil de ser internalizada e provavelmente ela é difícil de ser definida como um comportamento normal no dia a dia, aquela lei. E Kant, ele tem duas teorias interessantes a respeito, né, que são os imperativos. A gente tem o imperativo categórico e a gente tem o imperativo hipotético, né? Todos eles tratam de comportamentos morais e éticos, né, de agir moral e ético. E no imperatismo hipotético, ele diz o seguinte, que quando você é aquele agir, né, moral e ético, quando você tem uma segunda intenção, quando você tem algo em troca, né, você age daquela forma, mas na expectativa de receber algo em troca ou de não receber. Como assim de não receber? Exemplo, eu não vou matar para que eu não seja presa, certo? Então você não vai matar porque você simplesmente acha que matar não é certo. Você não vai matar ou você não vai roubar, por quê? Porque você não quer ser presa, você não quer passar por aquele sofrimento lá, certo? Então ele diz que o imperativo hipotético são aquelas ações que são conduzidas pelas nossas paixões, né? E isso pode ser através de leis da sociedade, bem como através de leis de religiões, né? Um outro exemplo, eu não vou roubar, não vou matar, porque eu quero herdar o reino dos céus.
Então você está agindo com um outro objetivo e não você não está agindo pelo fim, né, de agir eticamente, moralmente. Não, você vai agir daquela forma por quê? Porque você espera receber algo em troca, né? Quando a gente fala de imperativo categórico, a gente está falando o quê? De agir moralmente, agir eticamente sem esperar algo em troca. Você vai agir simplesmente porque você quer fazer daquela forma porque você julga correta. Então aquilo ali está intrínseco em você, está dentro de você. É um agir moral de dentro para fora. Tem até uma frase interessante de Kant, eu até anotei aqui pra gente, que ela diz o seguinte: duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Então você percebe aqui o que? Uma valorização dessa lei moral dentro da pessoa, certo? E ele diz o seguinte, que quando você age dessa forma, né, através do imperativo categórico, você acaba praticando uma universalização dessa lei. Por quê? Porque você vai agir dessa forma em qualquer situação. Você não vai agir dessa forma apenas quando alguém estiver olhando, você não vai agir dessa forma apenas quando você estiver em determinado lugar, você vai agir dessa forma em qualquer situação, em qualquer momento, com qualquer pessoa, certo? Então você tem uma universalização do agir ético e do agir moral, coisa que nem sempre você faz quando você age conforme o dever. Aqui nós temos também dois conceitos, né? Que é agir por dever e agir conforme o dever. Quando você age conforme o dever, você está caminhando o quê? No caminho do imperativo hipotético. Por quê? Porque você está caminhando conforme as leis que são impostas. Quando você age por dever, é pelo dever que já está dentro de você, já está materializado em você, né? Então Kant ele deixa isso bem definido, né, no seu conceito de imperativo categórico. E essa frase é muito legal, por isso que eu, né, li para vocês, porque eu acho que ela representa bastante essa vontade, né, de Kant. E a nossa questão diz o seguinte: no trecho da música Estado Violência, o grupo musical estabelece relações entre a violência e a lei. No contexto filosófico do pensamento de Kant, o homem não necessita de leis, mas de vontade ética, que seria constituída pela obediência à lei moral, respeito pelo dever e pelos outros. Está em total sintonia com o imperativo categórico elaborado por Kant. Se você voltar aqui na letra, você vai ter exatamente essa sensação do que a gente falou a respeito do imperativo categórico. Olha o que ele diz: sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Então você percebe aqui um agir forçado, inclusive que causa grande desconforto, né? Causa angústia. Por quê? Porque ele não queria aquela lei. Estado violência, estado hipocrisia. Olha como ele cita a hipocrisia. Por quê? Porque é um agir não pelo bem agir, né? E sim pela regra de se agir, né? A lei que não é minha, a lei que eu não queria. Então, isso aqui está bem definido o quê? Que vai contra, né, o imperativo categórico. Por quê? Porque você internaliza aquilo ali e age normalmente daquela forma, né? E deu ali nuances do imperativo hipotético, que é aquele agir em troca de algo, simplesmente de respeitar aquela lei para não sofrer algum tipo de punição, ou até mesmo com interesse em ganhar algo em troca, né? E ele fala o seguinte no final: tendo como referência ao conceito de imperativo categórico, avalie as afirmações a seguir. Então, o que ele está querendo aqui nessa questão, gente? Está querendo o quê? Que você analise essas três afirmativas da questão e faça um julgamento se elas estão relacionadas ao imperativo categórico ou não. E aí a gente vai começar aqui na leitura da primeira, que diz o seguinte: nos oferece a essência da honestidade,
ao invés de nos dizer para sermos honestos. Nos dá a definição da essência da justiça, da verdade, da coragem ou da generosidade, ao invés de nos dizer para sermos justos, corajosos e generosos. Gente, isso é exatamente imperativo categórico, tá? É o que? É o agir pela essência da honestidade. Então você vai agir honestamente porque você considera aquilo correto e acabou. Entendeu? É o fim daquilo ali. Você não vai agir honestamente porque aquilo te foi determinado, tá? Então a afirmativa número 1 está totalmente relacionada ao imperativo categórico, tá? 2. Compõe-se de uma lista de ações determinadas, indicando como devemos seguir cada uma. Aqui nós estamos falando o quê? De agir conforme a lei que nos foi imposta, independente da gente considerar que aquilo é correto ou não, da gente ter internalizado, da gente ter universalizado aquilo ali. Então isso não é imperativo categórico, tá? A afirmativa 2 não faz parte, tá? 3. Nos diz para sermos éticos, cumprindo o dever, respeitando as 3 máximas morais. É agir pelo dever, gente, e não conforme o dever. Também está relacionado ao imperativo categórico de Kant, sim. Então, nós temos aí a afirmação número 1 e a número 3. Logo, a nossa alternativa correta é a letra A. Por quê? Porque ela contempla exatamente as afirmações 1 e 3, tá? Então, na questão 3 da disciplina de Ética, Política e Sociedade, a nossa afirmativa correta é a letra A, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo.